Senhoras e senhores, bom dia. Queria novamente agradecer todo o segmento filantrópico e todos aqueles que estão nos assistindo, diretores, gestores, administradores hospitalar, por estar nos apoiando aqui mais uma vez nesse rugby que nós discutimos aqui inúmeras situações que envolvem a prestação de serviços de saúde. Hoje temos a honra aqui de falar sobre um tema importante para o segmento filantrópico e tenho a grande satisfação de estar aqui com um amigo de muitos anos, Dr. José Reinaldo de Nogueira, que também tem amplo conhecimento no segmento filantrópico, já está nessa questão de defensoria das Santas Casas, já em outras oportunidades, como presidente da Federação das Santas Casas, da Confederação Misericórdia do Brasil. Queria desde já agradecer, doutor Reinaldo, pela sua presença aqui. Tenho certeza que poderemos contribuir minimamente com algumas temáticas importantes para todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos. Eu quero começar agradecendo ao convite, né, que você me fez, Edson, parabenizar a Hospitalar e o Sindosfil pela iniciativa. Acho que todo o canal de comunicação com o setor é muito importante, muito válido. Como você disse, eu convivo com o setor há muito, né, seja pela minha atividade profissional. Eu completei esse ano 32 anos de atuação com a advocacia e tanto pela as oportunidades que eu tive quando fui presidente da Federação das Santas Casas em São Paulo, fui conselheiro, fui diretor jurídico da Confederação das Misericórdias do Brasil em Brasília, também estive como presidente da Confederação e fui diretor jurídico da Confederação Internacional das Misericórdias. Então, seja pela minha atividade profissional, que sempre exerci, né, seja pelas oportunidades que eu tive de conviver como representante do setor, um dos representantes do setor, eu acho que a gente tem temas aí interessantes para explorar, para discutir nesse bate-papo informal, que eu acho que é o objetivo dessa live, né? Com certeza, e a temática que nos faz nos encontrar aqui para expor aqueles todos que estão presentes nessa sala é uma situação que envolve aí essa questão da histórica defasagem da tabela do SUS e a necessidade de reparação para todos aqueles que assumem essa responsabilidade de prestação de serviços na sociedade, em especial todo o segmento filantrópico, que tem uma responsabilidade fundamental com o Sistema Único. Haja vista que em algumas municipalidades não existe outro equipamento que não seja uma entidade filantrópica, né? Historicamente, nós sabemos que até hoje, algumas instituições permeia situações de voluntariado, de ações que possam, na realidade, estar dando a possibilidade delas obterem alguma forma de custeio, né? E esta questão, ela vem com esse fato, não só da desatualização da tabela SUS, que recentemente teve um diferencial aqui em São Paulo, pelo que se chama tabela SUS aqui de São Paulo, mas mesmo assim, existem alguns procedimentos que já foram analisados, inclusive juridicamente, pelas cortes, no sentido de dar às instituições a oportunidade delas requererem esse prejuízo. Tendo em vista que a Porto Advogados é uma das nossas parceiras e tem aí essa possibilidade, inclusive, de prestar esse serviço, todas as instituições que queiram obter alguma orientação com relação a estas questões jurídicas, eu queria que você fizesse aí inicialmente uma explanação desse processo histórico da defasagem do SUS e para que depois a gente possa aí pontuar algumas ações. Zé, fica à vontade. Muito bem. Bom, como você disse, Edson, a defasagem da tabela do SUS é histórica, né? Vem de muito tempo.
e naturalmente traz implicações de maior ou menor amplitude para os hospitais. Quanto mais o hospital está dedicado ao atendimento via SUS, seja ele privado, com fins lucrativos, seja sem fins lucrativos, notadamente aqueles que são sem fins lucrativos têm uma repercussão maior, porque tem um volume de atendimento maior ao SUS, eles acabam sendo afetados, né? E a causa disso, também foi dito por você, é a defasagem da tabela. Muitas iniciativas são realizadas, né, tanto no aspecto político, a CMB, junto com alguns deputados e senadores no Congresso, lutam sempre, né, brigam sempre, pleiteiam uma regularização, ou pelo menos uma mitigação dessa defasagem. O próprio Sindosfil tem uma série de iniciativas, né, você sabe muito melhor do que eu, que também contribuem para que haja uma melhor gestão da entidade, né, para que a entidade sempre melhore, ou tenha sempre a capacidade de melhorar a sua gestão para fazer frente a essa dificuldade. E isso é um ponto que eu acho que as entidades não podem negar, né? Falo porque, como eu coloquei, por alguns anos eu representei o setor em diferentes posições que estive, e quando estive sempre disse, né, olha, a gente não pode deixar de olhar para dentro e verificar que a gente tem que ter uma gestão cada vez melhor, até porque a situação, notadamente, é complicada, né? Mas também tem outras frentes que nem sempre são utilizadas, que contribuem para todos esses esforços, seja o esforço político de mitigar a defasagem, seja o esforço das entidades representativas proporcionando uma melhoria da capacitação do corpo gestor das entidades, e tem alternativas que contribuem com isso, que são oportunidades que os hospitais têm de buscar reparações ou direitos que eles são garantidos para fazer frente também a essa dificuldade, né? Ao longo do tempo, ao longo desses 32 anos que eu atuo com advocacia, várias hospitais, houve várias oportunidades, ainda há outras tantas, né? E o que eu identifiquei, né, nessa minha atuação é que muitos hospitais ou desconhecem ou não têm o interesse de pleitear esses seus direitos, né, seja porque tem algum receio de retaliação por parte do gestor ou por parte do próprio ministério, seja porque não são direitos que trazem um benefício necessariamente imediato. A gente sabe que no Brasil essas discussões historicamente são longas, né, e muitas vezes tem que se esperar o fim dela para ter algum benefício, mas são oportunidades que em algum momento, e a grande maioria delas, são bem-sucedidas, né? Eu me lembro que há muito se discute a questão da imunidade, né? A instituição é imune, mas ela tem que pagar IOF sobre operação financeira, tem que pagar IOF sobre operação de câmbio, tem que pagar IOF sobre mútuo. Nem todas as instituições têm conhecimento que não tem que pagar IOF, né? Tem que pagar IPTU sobre um imóvel que está alugado ou que está sendo utilizado para uma atividade não assistencial, como um estacionamento. Muitas prefeituras cobram, muitas instituições pagam e não devem pagar. A mesma coisa com relação ao ISS. Quando eu presto serviço para uma operadora de plano de saúde, aquela receita ela tem que ser tributada pelo ICS, ou quando eu tenho uma lanchonete, ou quando eu tenho mesmo um estacionamento, tem que ser tributado pelo... Eu vejo que muitas instituições ainda desconhecem e recolhem o tributo. Isso para falar de imposto, né? ICMS sobre aquisição de bem importado, muitas vezes a aduana, quando da chegada no país do equipamento, cobra,
né? Assim, não deve cobrar. Então, são discussões antigas, consolidadas pela jurisprudência, com decisões bem firmes nos tribunais superiores, às vezes até em sede de recurso repetitivo, súmula, e por serem várias instituições, né, nem sempre elas têm conhecimento disso, e continuam recolhendo, ou recolheram e deixaram de recolher, mas tem a possibilidade de rever, naturalmente, observado o prazo prescricional que é imposto a cada uma dessas situações. A defasagem da tabela, como você mencionou, ela também é objeto de uma série de discussões, né? A antiga discussão da conversão da moeda, do cruzeiro real para o real, usando a URV como indexador para essa mudança. A tabela foi alterada, a tabela SUS foi alterada com um indexador totalmente diferente daquele que foi utilizado para todas as demais conversões no Brasil. Também em matéria pacificada perante Superior Tribunal de Justiça, a situação dos hospitais psiquiátricos, as internações, que por conta também de uma mudança da política de governo foi financeiramente sacrificada ao longo de muito tempo e acabou até fazendo com que muitos hospitais ou deixassem de atender, prestar serviço psiquiátrico ou de internações para o SUS, ou até mesmo fechado, né? Os hospitais psiquiátricos sofreram muito com isso, deixando de ter o atendimento. E são questões que ainda permitem aos hospitais buscar seus direitos, né? A questão do hospital psiquiátrico ela é discutida desde 2000, né? Mas até hoje os hospitais com base em decisão transitada em julgado de 2021 podem, né, buscar os seus direitos de 2000 até agora, né? Claro que tem toda uma tecnicidade jurídica para fazer isso, mas é algo que quem realizou internação psiquiátrica de 2000 em diante, né, pode pleitear ainda, ainda que o serviço tenha sido suspenso, a entidade exista e esteja inativa, né? Ela tem ainda esse direito. A questão da Tunep também, que é de muitos conhecido, a equiparação daquilo que o governo recebe das operadoras por serviços prestados, né, pelo SUS, né, por hospitais que têm convênio pelo SUS. Então, o governo busca, junto às operadoras, um ressarcimento. Então, suponha que o doutor Edson tem um plano de saúde com a operadora X, só que ele foi atendido em Fortaleza, numa viagem que ele fez, no hospital através do SUS, né? O governo cobra a operadora o ressarcimento desse atendimento que foi realizado ao Dr. Edson através do SUS. Ele cobra de acordo com uma tabela, né? Só que quando ele paga o Hospital de Fortaleza, que prestou o serviço pelo SUS, ele paga por valor a quem é essa tabela. Essa discussão também é muito conhecida, vários hospitais já ajuizaram essa medida, alguns até já receberam, né, mas outros tantos não ajuizaram, talvez por entender que é uma medida cujo o retorno será a longo prazo, ou por desconhecer, né, e a própria URV, que eu mencionei há pouco, né, a jurisprudência reconheceu a defasagem por conta da conversão, limitando isso entre junho de 94 a novembro de 99, portanto, muitas instituições que não ajuizaram a ação a tempo, hoje acreditam que não possam ajuizar mais, o que não é verdade, né? Porque existe ainda uma ação coletiva que discute essa questão, ela não transitou em julgado, né? Muito embora nessa ação coletiva ainda esteja se discutindo algumas questões que podem levá-la à improcedência, mas o fato de existir uma ação coletiva, sem querer também entrar com questões muito técnicas, suspende a prescrição. O que isso quer dizer? As instituições que não ajuizaram a tempo essa ação que trata da conversão do ORV, que podem buscar a defasagem dela decorrente entre junho de 94
e novembro de 99, podem usar um precedente dos tribunais superiores, que é o seguinte: enquanto houver ação coletiva não transitada em julgado, é permitido individualmente que se ajuize ação por força da suspensão da prescrição. O que eu quero dizer com isso? Quem não discutiu à época ainda tem oportunidade de discutir agora. E a gente fez um estudo, né, com base nos dados do próprio DataSUS, né, que muitas e muitas instituições, eu diria centenas até, ou não discutiram, ou discutiram e se beneficiaram apenas de parte do período, eventualmente de 96 a 99, de 97 a 99, de 95 a 99. Portanto, ainda tem espaço para discutir por um período pelo qual elas ainda não obtiveram o direito, que é pacífico e reconhecido até por força de tema e recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Isso, Edson, são alguns exemplos que eu posso citar, né? Posso citar outros? Posso. A própria reforma tributária, né? Eu não sei quantas instituições estão acompanhando a reforma tributária ou acompanharam a, a, a aprovação da emenda constitucional, acompanharam a lei complementar que regulamenta a emenda, mas haverá algumas mudanças. As instituições filantrópicas não serão mais imunes? Serão, continuarão sendo imunes, mas elas dependem de atendimento de alguns pré-requisitos para terem alíquota zero nos produtos e serviços que elas adquirirem. O que significa dizer? Naquilo que elas produzirem, as receitas delas, o patrimônio delas continua imune. Mas se elas não atenderem a determinados requisitos, elas serão tributadas quando adquirirem serviços, quando contratarem serviço ou quando adquirirem mercadoria, e por força de não pagarem o IBS, não pagarem o CBS, não poderão descontar, né, não poderão se valer da não cumulatividade do tributo. Então, tem muita questão que envolvem aspectos jurídicos que, concomitantemente ao esforço das entidades representativas para terem questões bem encaminhadas no parlamento, concomitantemente ao esforço que as instituições de representação, como é o Sindosfil, fazem para tentar oferecer um aprimoramento da capacitação profissional dos gestores, também existe ali uma linha de ação jurídica que, se bem adotada e se adotada na sua maior capacidade, podem contribuir por um sacrifício menor das instituições que atendem aí a saúde através do SUS. Desculpe, Reinaldo. A princípio, eu queria, desde já, que você possa fazer essa anotação aí. É, estamos pensando, né? Já estou desde já convidando você para que a gente possa fazer um seminário no segundo semestre sobre a questão da aprovação das novas situações tributárias para o segmento filantrópico. Nós vamos fazer um seminário botando isso e você será um dos palestrantes desde já. Vamos combinar isso e vamos fazer esse evento. É, não obstante a isso, você colocou algumas coisas aí, eu vou pontuar algumas aqui e você pode destacar elas individualmente, dando a oportunidade para alguma intervenção. Desde já, o nosso chat está aberto para que as pessoas possam fazer as perguntas. Mas o que eu vejo na prática, e aí eu queria que você abordasse esse ponto, é que algumas instituições filantrópicas, elas têm algum receio, né, de entrar na justiça com relação a essas defasagens ou esses prejuízos, né? Eu entendo de tal sorte que não há de se ter esse receio, né? Algumas pessoas até entram em contato com o sindicato, mas por que que o sindicato não move uma ação coletiva para fazer esse tipo de situação? Nós já tivemos em outra oportunidade essas questões de coletividade jurídica e a atual diretoria achou interessante deixar isso
para que possa fazer individualmente com os parceiros, tal qual o Escritório Porto é o nosso parceiro. Então, primeiramente, a primeira pergunta seria essa: o que que nós falaríamos para essas instituições que têm esse receio de haver um retalhamento? Esse é o primeiro. O segundo, algumas assessorias jurídicas que nós temos hoje nas instituições, muitas delas são terceirizadas e elas não têm o conhecimento profundo da questão tributária. E nós colocamos à disposição alguns especialistas, como o vosso escritório, para que as pessoas possam obter esses avanços. O que seria interessante para que as instituições pudessem ter uma visualização de quais são os seus direitos perante a essa necessidade de reparação. Por onde elas deveriam começar? É, talvez pudéssemos deixar um canal aberto para elas, mas qual que seria, nesse primeiro momento, que nós orientarmos essas instituições para que ela possa obter esse direito. E, finalmente, essa questão da questão da reforma tributária, Zé, é a que está as pessoas hoje estão instigando o sindicato, e eu pensei nisso, em fazer esse seminário, né? E, por fim, a quarta aí é para que você te explicasse para mim detalhadamente, porque eu tenho filiado um grupo expressivo de entidades que atuam na área psiquiátrica. E eu queria que você detalhasse isso um pouco para aqueles que estiverem interessados nisso, acessar a sua assessoria para obter alguma informações ou até um diagnóstico desse processo. Não sei se foi muito prolixo, mas tentei dividir isso para que você fique à vontade aí na sua disposição, tá ok? Não, tá ótimo. Eu anotei aqui também para não me perder. Mas começando pelo teu primeiro tópico, Edson, a questão da retaliação, né? Bom, eu não atendo apenas a indústria da saúde, não atendo apenas hospitais, não atendo apenas hospitais filantrópicos. E a minha área de atuação, muito embora o escritório seja um escritório praticamente full service, né? A minha área pessoal de atuação, há muito tempo, dentro desses 32 anos aí de convivência com atividade jurídica, a maior parte do tempo foi direito público, né? E dentro do direito público, a maior parte da minha atuação é com direito tributário. E é super comum, né? Eu ouvi isso dezenas de vezes, que olha, mas eu vou ter um problema com a fiscalização, se eu ajuizar tal ou qual medida, se eu fizer alguma impugnação, eu vou ter problema com a fiscalização, vou ter problema com o fisco estadual, municipal, federal, enfim. E trazendo isso para a realidade dos hospitais, né, indo um pouco além da questão fiscal, também já ouvi muito, olha, mas eu não vou entrar com essa ação porque eu vou incomodar o gestor, e eu tenho que ter um bom relacionamento com o gestor, porque eu tenho outros pleitos junto ao gestor. E eu sempre falei, tanto para quem tinha esse receio da fiscalização, quanto para quem tem esse receio junto ao gestor, principalmente o gestor local do SUS, que é com quem a instituição tem um relacionamento mais frequente, que isso é um fantasma, né? Por quê? Porque ao longo de todo esse tempo, nunca houve uma relação de causa e efeito demonstrada de que uma atitude, seja administrativa, seja judicial, adotada ou pelo contribuinte, seja ele hospital ou não, ou pelo hospital, né, ela causou uma retaliação. Né? E por que não causou? Porque, essencialmente, todas essas oportunidades, né, claro, a questão da psiquiatria só vale para quem prestou atendimento psiquiátrico e, mais do que isso, para quem realizou internação psiquiátrica. Né? Mas a questão do desequilíbrio da tabela,
né, que permeia a discussão da URV, que permeia a discussão da TUNEP, ela é comum. E centenas de hospitais já ajuizaram e outras centenas não ajuizaram. Né? Então, imagina se os gestores, seja ele no nível municipal, eventualmente no nível estadual, né, porque tem alguns contratos, ou alguns convênios que são celebrados, são a minoria, mas são celebrados com o gestor estadual, e até com o próprio Ministério da Saúde, que tem aquela discussão, mas eu tenho que pedir o SEBAS lá no Ministério da Saúde, portanto eu tenho que ter uma relação boa, enfim. Imagina se todos que adotaram essa medida, né, ou alguma dessas medidas, ou todas essas medidas, tiverem retaliação. Né? É impossível, né? É impossível que haja um rompimento, uma piora do relacionamento por conta disso. Até porque, vamos lá, como boa parte dessas demandas elas têm o seu efeito a médio e longo prazo, né? Certamente quem hoje é gestor não será quando houver o benefício. Né? Então, a gente está pegando aqui os exemplos que eu citei, a gente está falando de uma ação da conversão do RV, é uma ação que a gente chama de ação de rito ordinário, né? Uma ação que tem que ter defesa, tem que ter sentença, terá recurso, terá acordo no tribunal de segundo grau, eventualmente pode ir até a um tribunal superior em Brasília. Demorava mais tempo. Eu tenho ação que eu ajuizei em 2098, que ela está se encerrando agora. Né? As ações mais recentes elas tendem a ser mais rápidas por conta do processo eletrônico. Mas elas não terão efeito no ano que vem, daqui 2 anos, elas terão efeito concreto daqui a 4, 5, 6 anos, pelo menos. Não será o mesmo gestor. Então, não afetará em absoluto a relação com o gestor atual. Né? Então, é um tema comum a questão da retaliação, mas na prática não passa de um fantasma. Tá? Eu fico tranquilo em dizer, porque são vários anos de advocacia, vários anos com esse tipo de comentário e nada de efetivo que tenha acontecido. Né? Um outro ponto que eu acho que é importante, porque algumas instituições dizem, mas eu não estou seguro disso, não estou seguro daquilo, eu gostaria, mas não tenho uma absoluta segurança, em que pese a recomendação do escritório que está assessorando, ou do advogado que está assessorando. Também é importante dizer que existem formas um pouco mais agressivas de se buscar o direito e formas mais conservadoras. Ou seja, eu vou discutir um tributo, né, se é uma suspensão do pagamento de um tributo, eu posso pedir uma liminar, eu posso pedir para depositar judicialmente. O que implica nisso? Se eu pedir uma liminar e ela for cassada, ou ao final a decisão for pela improcedência do pedido, eu vou ter que pagar, né, com atualização aquilo que eu deixei de pagar, não com multa, mas com atualização. Mas se eu deposito, apesar de sair do caixa, e lá na frente a decisão final é pela procedência do meu pedido, basta um levantamento daquilo que está depositado judicialmente, não precisa de precatório. Né? Então, é importante que as instituições tenham claro que as estratégias são múltiplas. Apesar do objetivo ser o mesmo, a aplicação ou a busca desse objetivo tem múltiplas estratégias, algumas com efeito mais próximo, porém, talvez um pouco mais arriscadas, mais agressivas, e outras cujo efeito seja um pouco mais longo, mas também muito mais conservadoras. Isso vai depender muito da realidade da instituição, né? A necessidade de recurso ou a capacidade de esperar por esse recurso. Né? Acho que é um outro ponto que também é importante esclarecer. Você mencionou as ações coletivas, né? Que a opção da diretoria do sindicato é por não ajuizar ação coletiva. E tem também uma lógica nisso aí. Né? A gente observa que, claro, que a ação coletiva, ela, de certa forma, ela protege um pouco a exposição da instituição, que ela está sendo representada por uma entidade, né? No caso, o sindicato, ou até mesmo alguma outra associação, mas a ação coletiva ela tem repercussão muito grande, e naturalmente isso, quando um julgador, quando um desembargador, quando o ministro vai avaliar, ele tem um critério, assim, tem que ter um critério de convencimento muito maior, né? Porque a repercussão dela é muito maior. Então, ela traz consigo um peso natural do reflexo daquela decisão. E mais, uma ação coletiva, quando você discute
alguma reparação, algum ressarcimento, ela, uma vez encerrada, ela tem que ser liquidada, né? Então, imagina você, como presidente do sindicato, como presidente do Cidosfil, ajuizar uma ação para que haja reparação ou haja aplicação da tabela da Tunep ou IVR, né, para os pagamentos do SUS de forma retroativa. Quantas instituições o sindicato, o Sindosfil São Paulo representa? Centenas. O sindicato vai conseguir liquidar uma a uma, porque para isso ele tem que pegar todos os procedimentos que foram prestados nos 5 anos que antecederam a ação, ele vai ter que individualizar esses procedimentos, ele vai ter que verificar qual valor foi pago por cada um desses procedimentos. Quando foi pago, ele vai pegar a correlação desses procedimentos naquilo que, ao longo do tempo, foi pago pela tabela da Tunep ou IVR. Assim, é uma liquidação estratosférica. E isso demanda muito mais tempo do que se a liquidação fosse individualizada. Então tem que medir Além do muito. que, desculpa, além do que, existe o fato de que muitas vezes, se não tiver subsidiado um dos requerentes, pode prejudicar os demais, não é isso? Exatamente. Uma liquidação comum, isso que eu ia falar, além do tempo que ela demanda, a quantidade de documento que ela demanda, o tempo que demandaria uma perícia sobre uma liquidação global, né? Eventualmente o problema de um retarda a solução de outros. Então tem que ter muito cuidado, eu acho, quando pensar em ação coletiva. Eu acho que ação coletiva para pleitear um direito é uma coisa. Ação coletiva para pleitear uma reparação ou uma repetição de débito é outra, né? Então, essa é a minha opinião pessoal com relação à ação coletiva. A questão do canal de comunicação, né? Eu acho que, assim, claro que eu, através do escritório do qual sou sócio, eu estou absolutamente à disposição de qualquer instituição que queira discutir ou queira entender a sua realidade vis-à-vis as oportunidades, né, que existem, mas acho que o sindicato é um catalisador e um canal de comunicação bastante útil, né? A gente está à disposição, seja individualmente, seja através do sindicato, mas eu creio que o canal de comunicação não é o problema para encontrar a melhor solução para a realidade da instituição, né? Então, novamente, essa é uma opinião pessoal minha, reitero a minha absoluta disponibilidade para tratar disso de forma individual ou coletiva, mas o sindicato, me parece, até pelo trabalho que vocês vêm fazendo, também seria um excelente catalisador aí para essas questões. A questão da Antes de reforma você, tributária. antes de você falar agora com relação aos psiquiátricos, eu queria já posicionar todos aqueles que estão na sala, são 11 horas e 33 minutos, que os senhores já estão liberados, né, desde o início desta sala, para que os senhores possam já disponibilizar perguntas aqui para o doutor José Reinaldo, para que a gente possa fazer o mesmo, né? Está aí aberto as indagações que forem necessárias. E agora o doutor Reinaldo vai colocar essas questões que envolvem aí as situações dos hospitais psiquiátricos. Por gentileza, doutor. Só antes disso, Edson, para pegar um tópico aqui que você mencionou, que foi a reforma tributária, eu acho que a reforma tributária ela não tá completa, ainda carece de algumas regulamentações, ainda carece de algumas questões operacionais que o governo vai ter que definir, até porque ela envolve não só o governo federal, mas também os governos estaduais e municipais, à medida que ICMS, ISS serão substituídos pelos novos, pelo IBS, né? E também o fato da reforma tributária, na sua plenitude, ela começar a valer de forma gradativa a partir de 2027, né? Eu acho que é um tema que as instituições representativas, ou até individualmente os contribuintes, eles têm que começar a estudar e começar a entender qual que é a implicação na sua própria realidade. O brasileiro tem o costume de deixar tudo para a última hora. Claro que eu estou generalizando, mas é um pouco da nossa cultura. E a gente acha que 2027 está distante, né? Não está.
né? Muita coisa ainda tem que acontecer em termos de regulamentação, como eu disse, operacionalização, mas algumas coisas já estão definidas. E, de fato, se não houver uma preparação para isso, podem ocorrer surpresas lá no futuro que vão, naturalmente, afetar a questão financeira dos contribuintes, inclusive dos hospitais e de hospitais filantrópicos. E para finalizar aqui todos os itens que você mencionou, acho que eu anotei todos, a questão da psiquiatria que eu rapidamente mencionei aqui na minha primeira participação. A questão da psiquiatria, Edson, ela trata das internações psiquiátricas que foram realizadas, né? Foi ajuizada uma ação coletiva em 2000, né, discutindo exatamente o desequilíbrio econômico-financeiro desses pagamentos que foram realizados, para as internações psiquiátricas realizadas através do SUS. Essa ação, ela teve perícias, né, que foram realizadas no seu curso, né, na sua fase instrutória. As perícias reconheceram a existência de defasagem em diferentes períodos, com diferentes valores. Essa ação foi julgada procedente em primeira instância, foi mantida a decisão pelo Tribunal Regional Federal e não houve mudança tanto em recurso para o Superior Tribunal de Justiça quanto em recurso para o Supremo Tribunal Federal. Essa ação transitou em julgado em 2021, tá? E é uma ação coletiva na qual foi reconhecida a atuação da instituição que ajuizou a ação, né, da entidade representativa que ajuizou a ação, como substituta processual. Muito bem. O que isso implica? Isso implica que as instituições que realizaram internações psiquiátricas, elas têm o direito agora de fazer a liquidação, de adotar uma medida judicial para fazer a liquidação daquilo que elas têm direito, né? Com base nessa decisão transitada em julgado. Contudo, como essa decisão foi transitou em julgado no início de 2021, o prazo para que as instituições façam isso se encerra no início de 2026. Ou seja, existem ainda alguns meses que elas podem adotar essa prerrogativa de avocar a decisão proferida e transitada em julgado na ação coletiva para buscar individualmente o seu direito. E o que merece atenção nisso? Primeiro, o prazo, né? Isso aí não é perpétuo, isso aí tem aí uma pequena lacuna de meses que ainda pode ser aproveitada. Segundo, que eu acho muito importante, seja nessa como todas as outras ações que buscam alguma reparação, o devido cálculo do valor, né? O cálculo muito bem fundamentado, o cálculo realizado com base em dados consistentes, dados que não sejam objeto de questionamento. Por quê? Quando você busca uma reparação, se você apresenta um valor de 100 e esse valor é 30, você vai ser penalizado pelo teu excesso pelo excesso do teu pleito, né? Então, não só a fundamentação jurídica, a sustentabilidade jurídica do pleito, mas quando isso envolve algum tipo de ressarcimento, você ter também um amparo muito bom quando você apresenta aquilo que você entende que tem direito à reparação. Então, acho que com relação à psiquiatria, assim, sem grande aprofundamento, é isso, é uma questão voltada aos hospitais que realizaram internações psiquiátricas através do SUS, que ainda tem uma lacuna, né, de alguns meses para pedir essa defasagem desde 2000, né, até o momento atual, portanto são 25 anos, ainda que alguns tenham frações desse período, também podem, né, qualquer atendimento, qualquer internação que foi realizada de 2000 até agora pode ter esse valor reparado, né, essa diferença paga, mas tem uma janela muito curta e com a ressalva de que também é muito importante ter, como é que se diz, ter uma sustentação do cálculo, uma sustentação documental, uma sustentação de dados muito importantes. E para
para finalizar aqui essa minha fala, Edson, eu sei que o tempo aí já está avançando, e é uma discussão que não é comum, mas que, como eu também tive a oportunidade de dizer anteriormente, é uma discussão que pode beneficiar centenas de hospitais, mas centenas de hospitais, é a possibilidade ainda, até quando, pelo menos, não houver trânsito julgado de uma ação coletiva que existe, né? Essa ação já está no Supremo, já está ali nos seus finalmente, mas de várias instituições que não pleitearam oportunamente a reparação pela conversão da moeda, da ORV, do Cruzeiro Real para o real, elas ainda podem buscar essa reparação na medida em que existe precedente dizendo que a ação coletiva suspende a prescrição, tá? Então, esse tema não é um tema comum, esse tema é um tema que nós fizemos um estudo profundo para verificar a viabilidade jurídica dele, e a gente está bastante convencido, a gente tem uma boa margem de segurança de que é algo que vale a pena ser estudado aí por várias instituições que ou se beneficiaram só de uma parte do período, né, entre junho de 94 e novembro de 99, ou não conseguiram se beneficiar porque perderam a oportunidade à época. Ô, Reinaldo, as entidades que queiram, nós já estamos com duas perguntas aqui, doutor Lázaro e Cauê, já respondo lá para os senhores. É, queria identificar o seguinte: se eu sou um hospital psiquiátrico hoje, como é que eu posso identificar se eu tenho direito a isso ou não? Haveria a possibilidade de te fazer uma consulta? Ou vocês poderiam, de tal sorte, a gente poderia canalizar um canal para o vosso escritório para que eles possam ter esse diagnóstico? Então, o que a gente faz, Edson, lá no escritório? A forma mais segura de avaliar isso é buscar o dado no DataSUS, né? Lá atrás, a gente até adotava os dados que a instituição possuía, contabilidade, ou até mesmo as contas correntes, né, os recebimentos que ela possuía em conta corrente, mas a gente aprendeu que isso é questionável, né? A contabilidade é uma produção unilateral da empresa, do hospital. A conta corrente não necessariamente tem uma discriminação perfeita, se é recebimento do SUS ou mais, a título de que ela está recebendo aquele valor, né, do gestor. Então, a gente, ao longo do tempo, aprendendo, a gente começou a buscar o dado na fonte oficial, que é Certo. o DataSUS. E com base nesses dados, que são dados oficiais, são dados públicos, a gente desenvolveu fórmulas, né, até através de programas, de fazer toda essa pesquisa, né, avaliar qual é o procedimento, qual foi o valor pago, quando ele foi pago. E a gente tem a capacitação de verificar, entidade por entidade, se aquele direito que se entende possível de pleitear vale para tal ou qual entidade, né? Então, é uma pesquisa ampla, né, que envolve isso, naturalmente, mas também que envolve, no mais das vezes, a verificação se a entidade já pleiteou ou não judicialmente. Então, por exemplo, eu falei de uma série de oportunidades aqui que uma outra entidade pode ter uma, ou pode ter várias, né? Mas algumas delas se sobrepõem, né? Por exemplo, se a entidade está discutindo a equiparação da tabela SUS à tabela da TUNEP, e ela também tem direito de discutir a questão das internações psiquiátricas, essas coisas se sobrepõem. Mas o percentual de defasagem das internações psiquiátricas é maior do que o percentual de defasagem comparando com a tabela TUNEP. Então tem que fazer todo um estudo, como eu disse, para não fazer um pedido que tenha um risco maior de ser contestado, porque não, mas ela já ganhou aqui a ação da TUNEP e ela teve uma Sim, reparação de X%. Isso tem que ser sim. deduzido do pleito que ela está fazendo agora. Então, Ele, é uma análise complexa, né? Mas é uma análise que a gente tem a capacitação para fazer e verificar, dizer, olha, de fato,
indica que você tem aqui um direito, um valor que possa ser pleiteado. Eu tenho aqui a pergunta do Cauê Tonelli. Ele diz o seguinte: existe alguma previsão de quando será atualizada essa tabela defasada do SUS? Eu não sei, Cauê, se você fala a tabela do SUS, eu corrigir a tabela do SUS, com todo o respeito que eu devo a você e ao Reinaldo. Eu, quando tinha cabelo ainda, a gente estava pleiteando a atualização dessa tabela, mas se é essa a pergunta da existência de uma previsão de correção da tabela do SUS, eu ainda não sei se o Zé Reinaldo, mas a gente não tem ainda uma previsão, né, Zé? Olha, Edson, isso aí para mim se equipara quando um cliente pergunta: você sabe quando essa ação vai acabar? Assim, eu acho que também é empírico isso, tá? Não tem nada de científico no que eu vou falar. Eu acho que é muito difícil que haja uma equiparação da tabela do SUS, porque por várias razões, né? Até porque tem uma discussão de com o que vai ser essa equiparação, né? O fundamento da equiparação é a existência de um desequilíbrio econômico-financeiro. Mas se você pegar um hospital X, ele tem um custo de tanto. Se você pegar o hospital Y, ele tem um outro custo. Né? Se a gente for tomar isso de forma individual, nunca vai chegar num valor de reparação. O que eu acho é que algumas medidas que são é, é, buscadas, seja no campo político, seja no campo jurídico, elas tendem a convergir, né, ou mitigar essa defasagem. Eu não acredito que haverá, em algum momento, uma reparação completa. Mas, por exemplo, essa discussão da Tunep, né, é uma discussão que não está definida ainda, muito embora esteja avançada, alguns hospitais já tiveram, inclusive, decisão transitada julgada, mas agora teve uma afetação no Superior Tribunal de Justiça, em que será analisada para que seja definido em recurso repetitivo, né? Ou seja, uma decisão que, uma vez proferida, ela sirva para aplicação em todos os processos que ainda não transitaram julgado. Lá discute-se quem é parte legítima para figurar como réu na ação, se é só a União ou se estados e municípios têm que figurar. Lá discute a questão se é ou não devida essa reparação, né? E, novamente, de maneira empírica, o que a gente vê costumeiramente é que haja uma certa ponderação ou costuma-se existir uma decisão salomônica, né? Para tentar reparar algo, mas também não sacrificar muito o tesouro. Né? Então, eventualmente, vai ser reconhecida a defasagem, mas vai ser estabelecida uma modulação. Enfim, tentando responder uma pergunta que eu acho que não tem resposta. Eu acho que sempre haverá medidas que vão buscar mitigar essa defasagem. Né? Uma atualização tem no Congresso, acho que foi aprovado no Congresso, uma questão de atualização anual da tabela, com uma atualização X na tabela, mas assim, eu acho que nunca absolutamente vai haver uma reparação absoluta, tá? Até porque é uma questão política também, né? Meu É uma questão estimado. política, mas é uma questão orçamentária. Acho que tem É, vários elementos aí que envolvem isso. O é. que cabe aos hospitais é buscar alternativas para mitigar, como eu disse, seja no campo político, com seus representantes, seja no campo de aprimoramento da capacitação dos seus gestores, e seja também a ferramenta jurídica, notadamente onde há uma perspectiva mais provável de êxito, né? Estimado doutor Lázaro, como é que vai o senhor? O doutor Lázaro é o nosso colega lá da Santa Casa de Marília. Um grande abraço para o senhor. Ele coloca aqui para nós, Reinaldo, o seguinte: bom dia, doutor José Reinaldo, doutor Edson, é o Lázaro da Santa Casa de Marília. Eu entrei depois que a live havia começado. Gostaria de saber se o doutor, deixa eu me perder aqui, se o doutor comentou algo sobre medidas judiciais que
tratam da recuperação de valores decorrentes do IAC, Incentivo contra Atualização, bem como se as medidas judiciais que tratam desse assunto têm obtido resultado positivo às instituições. Obrigado, grande abraço. Depois eu vejo e eu entro e falo com a Priscila, tá ok? Pois não, Reinaldo, você pode dar uma ajuda aqui para o Lázaro? Não, eu não comentei esse tipo de iniciativa. Confesso que eu não estou a par de como tem se comportado aí as decisões que tratam dessa discussão, mas, enfim, eu acho que é mais uma oportunidade que vale aos hospitais analisar, e até me comprometo com o doutor Lázaro em fazer essa pesquisa para ver como que está sendo o comportamento das decisões nesse tópico aí que ele mencionou, mas acho que sempre que houver oportunidade, os hospitais devem avaliar essa oportunidade com os apoios que buscarem, né? Existem questões que são menos comuns, mas têm lastro jurídico relevante, e existem questões que são mais comuns que não necessariamente têm o devido lastro jurídico. Mas eu, como eu disse, eu vou buscar me municiar dessa informação sobre o comportamento dessas ações, e aí, Edson, eu compartilho com você para que, junto com outras Sim. informações, o sindicato Ok. passar para os Queria seus pedir, o filiados. Lázaro, depois, por gentileza, se puder depois formalizar para mim um pedido desse, Lázaro, pode mandar no meu e-mail que eu encaminho lá para o Zé Reinaldo. A Priscila Lobato, né, gostaria de saber de que forma poderíamos entrar em contato para análise de possível valor que tenhamos direito. A Priscila, pelo que eu estou vendo aqui, é HUB. Eu não sei qual é. Desculpa, eu não sei qual é a entidade, Priscila. Você pode falar para nós? E depois você pode anotar, passar para nós no chat aqui o seu telefone que a gente pede para entrar em contrato, tá? É isso, né, Reinaldo? Não sei se é dessa É, forma. eu acho que toda instituição que porventura tem alguma dúvida, como essa do doutor Lázaro, como essa da doutora Priscila, tem um canal do sindicato, e o sindicato tem um canal aberto comigo, né, até pela relação que eu tenho historicamente com o próprio sindicato, né, já fiz até Sim, parte da tua, tive a honra de participar de diretoria sim, tua aí no sindicato. sim. Então, a gente está à disposição para fazer toda e qualquer análise e contribuir para a identificação de oportunidades aí que os hospitais possam ter. Ok. A Priscila está me dizendo aqui que mandei no e-mail do Dr. Edson, tá bom, eu vou dar uma verificada lá, mas de tal sorte, eu vou colocar aqui, vou pedir para o Zé Reinaldo também colocar no chat aí o nosso e-mail. O meu estou colocando aqui, Reinaldo, sindosfio.com.br. Eu ia pedir para o Zé Reinaldo colocar o dele também, e aí fica também aqui aberto para que os senhores independente dos canais que estão sendo disponibilizados lá no chat do sindicato, tá? Ok? Então, o meu está aqui e o próprio a hospitalar está compartilhando no chat os dois e-mails, tá ok? Muito bem. Zé Reinaldo, você veja aí que, como eu te disse, não seria tão, tão duradouro, né? Mas é Santa Casa de Guaratinguetá, tá? É que mandou a Priscila para nós. Priscila Lobato, Santa Casa de Guaratinguetá. Obrigado, viu, Priscila? Um grande abraço. Queria novamente, Zé Reinaldo, você viu aí que o tempo voa, como eu te disse, imagina-se que vai demorar muito, não vai dar tempo, tá aí. Você viu que as coisas é bem rápido. Eu queria primeiramente, agradecer você, que Deus abençoe sempre você. Você é sempre um amigo, importante na minha vida. Eu sempre contemplo você em todas as minhas orações, a você e toda a sua família. E queria desde já agradecer a essa sua fala. Vamos construir esse seminário aí. Eu acho que é interessante a gente construir esse seminário para o segundo semestre. Temos certeza que outros pares possam estar fazendo perguntas aqui, estarei remetendo para você, mas eu queria desde já agradecer muito à assessoria Porto dos Advogados,
Porto Advogados, por estar aqui representado por sua pessoa. Tenho certeza absoluta de que aqueles que estão assistindo provavelmente devem ter ficado com outras dúvidas e entrará em contato aí para maior esclarecimento. Muito obrigado, viu, Reinaldo? Bom, Edson, eu que reitero aqui meus agradecimentos. Você também é um grande amigo, já tive aí ao seu lado nessa luta, né? Sei o quanto é difícil, mas também sei o quanto é meritória, né? E pela minha relação com o setor, sempre vou estar à disposição, né, para ajudar como for possível. Parabenizar o Sindosfil e o Hospitalar pela iniciativa. Espero que eu tenha cumprido aqui o meu propósito nesse bate-papo informal, mas continuo à disposição para o que for necessário. Tá bom? Muito obrigado. Muito bom. Eu queria agradecer a presença de todos, muito obrigado mais uma vez. Nós já temos aí já agendado mais outras entrevistas já para a data de 12 de março, 26 de março, 18, 16 do 4, se não me falha a memória, 30 do 4. Nós vamos nos colocando aqui à disposição. Não esqueçam os senhores de estarem acompanhando o nosso site www.sindosfil.com.br, que nós estaremos lá no Hospitalar, tá? Nós estaremos lá no Hospitalar fazendo o nosso sexto seminário multidisciplinar. Já temos aí alguns convidados, Reinaldo. Temos até o nosso grande amigo Ricardo Monello, que vai estar lá palestrando para nós, gente fina, né? E ele está lá no Conheço de nosso longa data. seminário lá. É? Conheço de longa data. Da época do CNAS, né? Conheço de Então. longa Então, data. o Ricardo está lá conosco, né? É um prazer enorme nosso amigo estar lá com a gente. Eu queria desde já pedir a vocês que acompanhem toda essa programação que está lá disponível no nosso site. Um bom dia a todos, muito obrigado. Agradecer novamente ao Hospitalar por darmos essa oportunidade, agradecer toda a equipe da Hospitalar, da Rugby, o Guilherme, a Gabriela, por estar sempre junto com a gente, e agradecer todos os nossos colaboradores lá, sem eles, a gente não chega aqui, tá? A gente tem que ir aos poucos e caminhando com temáticas que são importantes aí para o segmento. E eu tenho certeza que a gente tem contribuído. Um grande abraço a todos e um bom dia a todos. Muito obrigado.